Boa noite, pessoal. Mais uma live do Instituto de Renascimento de São Paulo. Estou de novo aqui com a Cecília, querida amiga, e a gente vai conversar hoje sobre mitos e desafios de ser um profissional da área de desenvolvimento humano, de ser um terapeuta, enfim, né? E a razão de eu ter convidado a Cecília é porque... Boa noite, gente. Tá aí a Cecília. Uma das razões de ter convidado a Cecília é porque há vários anos ela fez a transição de uma outra área para essa área, e então eu queria saber também um pouquinho da experiência dela, porque tem muita gente aqui no Facebook e aqui no Instagram perguntando para a gente sobre como é essa transição. Pessoas que gostariam de participar da formação, mas que pensam querem saber como é o depois, né? Se é fácil, se é difícil, então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses mitos e desafios. Então, vamos lá. Cecília, boa noite. Boa noite, gente. Então, eu começo te perguntando, para você, qual é o maior mito? Ou desafio, se você preferir, de ser uma profissional da área de desenvolvimento humano? Eu acho que é o mito que faz o desafio, para mim, pelo menos, que é o mito que... É um certo glamour, assim, tipo, eu sou terapeuta, né? E como terapeuta, eu já sei lidar com as minhas emoções, já sei lidar com tudo, e aí eu vou trabalhar no consultório, vou saber o que falar para as pessoas, vai ser incrível, e uau, né? Ficar no consultório, fazer meu horário. Então, são ideias que na hora que você vai encarar o dia a dia, de sentar 6, 7, 8 horas, ter o teu cliente ali na tua frente, ouvir as histórias que você ouve, ter as suas questões pessoais. Então, existe uma distância imensa entre essa imagem que, uau, você é terapeuta, para se sentar todo dia e atender. Né? Então, esse é um mito que torna desafio, as pessoas olharem para você como o terapeuta, e você não é o terapeuta, o terapeuta é sua profissão, né? Não é sua identidade, mas nessa área se confunde identidade com função. E isso é um mito que se torna um desafio. Tá, ótimo. Bom, tem uma série de questões nisso que a Cecília colocou, e eu queria até dar uma desmembrada nisso, porque tem tanta coisa junto aí. É verdade. Né? A primeira é uma coisa que eu acho tão engraçada, que foi isso que você falou, que você disse assim, porque é o terapeuta, né? Hoje eu fui tomar café com uma amiga muito querida, amiga de muitos anos, que eu não via há bastante tempo também, há vários meses, e aí ela me contou que ela resolveu entrar no Tinder e que a coisa ia muito bem até ela dizer que ela era terapeuta. Aí ninguém queria mais saber. Você está me analisando? Exatamente. Então, acho que tem, de um lado, uma atração e, de outro lado, uma rejeição. O medo, né? Do que você vai me ver, o que você vai... Exatamente, né? De talvez ficar exposto demais a alguma coisa assim. Exato. E a outra coisa é que existe, de fato, essa visão que a gente é uma pessoa resolvida, pronta, que jamais sente medo, raiva, ciúmes, angústia, ansiedade, nada disso. Tudo isso já foi ultrapassado. E isso não só é uma grande mentira, porque a gente sente tudo que todo mundo sente, é óbvio, como também é, para quem está começando, uma perigosíssima armadilha. Porque se alguém te vê assim e você resolve vestir essa camisa, daqui a pouco você está numa situação de total constrangimento, de muito apertada, porque daí você começa a ter que se comportar, tem que botar pose de ser desse jeito. E começa a se cobrar, né? Isso. Você começa a esperar de você mesmo essas habilidades ou essa maneira. E isso gera uma guerra interna que é um verdadeiro inferno, exatamente, né? Porque se você está atravessando um desafio e por algum motivo, sei lá, você estourou, você brigou, você explodiu, chutou o balde, ou ficou triste, ficou inseguro, na sequência vem você, terapeuta, tá assim,
E aí, sua vida pode ficar bem complicada, porque a gente mora aqui 24 horas por dia dentro da gente, né? Exatamente. Mas a Denise falou que queria 10 segundos de férias de mim. 10 segundos, não existe. Eu acho que foi o Bernard Shaw que disse: eu queria uma vida que não me dissesse respeito. Isso, então, é um pouco disso. Isso, né? Isso, então. Isso é uma das coisas. Aí, claro, alguém sempre pergunta, mas então qual a diferença? Se você sente tudo isso, se você também sente raiva, ciúmes, dor, tristeza, alegria. Eu acho que a diferença é que a gente tem, de alguma forma, um compromisso com sinceridade, com honestidade, com verdade e com uma busca constante. Olha, eu posso estar assim, mas eu vou descobrir como, eu vou descobrir, de alguma maneira, um jeito de sair disso e de sair rápido disso. Então, isso eu acho que é uma coisa que acontece. A gente cai nos buracos, mas a gente também sai deles mais fácil. Sim. A gente é capaz de tomar decisões e ir em frente, aí não ficar preso, de repente, e se remoendo tanto, porque a gente entende que esse se remoer é parte desse funcionamento mental, e a gente, de alguma maneira, claro, com o tempo de tanto que a gente pratica, a gente vai ficando um pouco mais livre disso, de alguma maneira. Então, e é nesse aspecto que eu acho que a gente pode ajudar alguém. Não é que o carro do mecânico não quebre nunca. Quebra, mas ele conserta. Ele sabe consertar, ele sabe dar um jeito naquilo. Né? Sim. Acho que esse é e ainda assim, você vai precisar de lugares, práticas e conhecimento para isso. Você não vai fazer tudo sozinho, certo, né? Perfeito. Você não vai dar conta de tudo, você precisa ter aí clareza de quais são os recursos, quais são os suportes, quais são as práticas, e aí isso também envolve qual é a visão que você está trabalhando, né? Qual é o teu papel dentro do processo terapêutico quando você está trabalhando, quando você está fora disso, né? A técnica que você trabalha, a abordagem, as ferramentas que você trabalha também te apoiam, também te dão esse lugar de recurso, ou são técnicas que só dá para utilizar fora, mas com você não é possível, né? Então é importante também que você tenha abordagens, técnicas, conhecimento de como é que você cuida de você, como é que você cuida da tua percepção e qual que é de fato o teu trabalho, né? O que você faz quando você está no consultório atendendo, como que começa, como que termina, qual que é a tua função, né? Que é diferente de você estar todo momento ajudando as pessoas ou, né? Você é terapeuta, deixa eu te contar. Então, esse é um outro mito que também se torna um desafio. Então, esse outro mito, eu acho que a gente pode colocar ele assim como sendo a nossa função. Esse é um mito, não é que seja isso. O mito é a nossa função é resolver o problema das pessoas. Sim. Aí esse é uma... Tem terapeuta que, infelizmente, veste essa camisa. E, claro, ganhou um problema para si, porque, na verdade, ninguém resolve o problema de ninguém. Mas então a gente faz o quê se a gente não resolve o problema das pessoas? Né? A gente ajuda a que o problema seja resolvido, de alguma maneira, sem dúvida nenhuma. Né? A gente pode considerar que a gente ajuda aquela pessoa a ver com clareza. A gente deveria, pelo menos, nem sempre se faz isso, mas a gente deveria não dar palpite. A gente, na verdade, faz perguntas para que a coisa vá ficando cada vez mais clara para a pessoa. Mas um palpite seria alguma coisa que podia ser boa para mim, podia funcionar para mim, mas não vai funcionar para aquela pessoa, porque não está dentro da vida daquela pessoa. E tem mais umas outras coisas que não são nossa função, mas que são mito. Delas, o que mais você colocaria assim? Então, o que é aquilo que a gente faz, na verdade? Como a gente pode, de fato, ajudar? Eu acho que o nosso trabalho ele está muito ligado ao desenvolvimento da percepção, né? Como é que a pessoa está olhando para a questão que ela está trazendo. Então, eu preciso ter alguma navegação de percepção. O que é percepção? Como que é a minha percepção? Como é que eu, terapeuta, recebo isso? Como é que eu devolvo isso para o meu cliente? Então, essa capacidade de navegar em percepções, primeiro precisa ser minha, é uma habilidade do terapeuta. Ter clareza de o que é a percepção, o que pode nublar uma visão, o que abre uma visão. Então, é o próprio profissional que tem que ter isso, que é a nossa ferramenta de trabalho. Então, quando a pessoa vem trazendo uma história para a gente, ela está trazendo a percepção dela, que muitas vezes está fechada, está presa, está perdida, está angustiada, está, enfim, de alguma maneira fusionada, identificada com aquela questão. Então, o nosso trabalho é ajudar a promover uma outra forma ou abrir a maneira de ver, que, de novo, a gente está trabalhando na percepção,
e que desse olhar mais aberto, mais amplo, ofereça caminhos de saída para essa pessoa, que ela vai encontrar por ter mais visão. Se eu não estou vendo, eu não consigo dar o próximo passo. Se eu estou enxergando mais, eu consigo me mover. Então, a gente sempre está lidando com paralisias de ação, de escolhas, de pensamento, de mover-se mesmo na vida, né? A pessoa sempre está falando disso, da angústia de não conseguir algo, de se sentir presa em algo, de estar perdida em algo. Então, a gente está dizendo, ok, eu não consigo me mover. Se eu não consigo me mover, eu não estou enxergando o próximo passo. E esse enxergar, né, esse jeito de entender as coisas como metáforas, como símbolos, né? Eu acho que essa é a nossa função, né? Criar caminhos de percepção para que esses passos surjam. E aí, a partir dela, de uma nova clareza, né? De mais energia, de mais espontaneidade, de mais energia, enfim, tudo vem a partir dessa clareza. Perfeito. Então, acho que o nosso trabalho quando eu penso em percepção, assim, eu penso que quando a gente olha, a gente vê, sabe? Então, se a gente fica olhando, uma sensação, um sentimento, uma emoção, um pensamento, uma hora a gente vê. Quando a gente vê, significa não tem mais clareza. Não tem mais escuridão, tem clareza, né, naquilo. Não tem mais confusão, não escuridão, confusão. E quando tem clareza, quando tem clareza é fácil ir numa direção. Ir numa direção. Mas se de alguma maneira a gente não faz esse movimento de olhar e olhar e olhar e olhar, a gente nunca vai chegar num ponto de ter clareza. Portanto, nunca vai chegar numa decisão. E é interessante que até na escuridão, né? Se você fica na escuridão um tempo, você passa a ver, né? Você vê. É interessante, é bem real essa experiência. Ficar num quarto completamente escuro, você se acostuma, você passa a ver. Isso. Então, qualquer coisa em você, seja um pensamento, uma emoção, um sentimento, que você passa um tempo ali, alguma visão vai surgir. Então, sustentar essa capacidade de estar com o que é desconfortável, com essa qualidade de visão, é uma das nossas funções. Perfeito. E aí é o desafio. Mas eu, terapeuta, tenho que ter essa capacidade, essa qualificação de sustentar estar com o que é desconfortável. Exatamente. Se eu não consigo fazer isso em mim, dificilmente eu vou sustentar estar com o outro nessa qualidade. O que significa que a gente, na verdade, precisa de uma prática diária. Precisa de uma prática diária. Agora, vamos ser bem sinceros, tem dias, já teve períodos que eu não consegui fazer prática diária nenhuma, sabe? Então, não é que assim, eu em geral faço respiração 1 ou 2 vezes por semana e meditação eu faço todo dia. Mas teve períodos já, inclusive recente agora, que eu fiquei um tempo sem meditar, uma semana talvez. É impressionante como as coisas vão realmente se tornando difíceis. Sim. A nossa clareza pessoal vai se perdendo. Aí a gente tenta, de alguma maneira, compensar isso com um esforço mental, de deixa eu ver, e não adianta. Porque a clareza, na verdade, vem quando a gente vai, de alguma maneira, só olhando, sem fazer algo, só soltando alguma coisa de essa... Não é pelo racional, não é pelo lógico, é pela observação só. E aí, quando a gente faz isso, surge uma clareza. Sim. Pelo lógico, pelo racional, eu acho fantástico o lógico e o racional. São faculdades que a gente tem, importantes, ricas, mas para isso não funciona. Se a gente vai pelo lógico, pelo racional só, a gente, na verdade, vai criando coisas que são muito bem encaixadas, mas que não necessariamente têm a ver com aquilo que a gente está experimentando. Dando um exemplo disso que você está trazendo, só para ficar claro, por causa que isso é uma visão da respiração, da meditação. Sim. A pessoa chega e fala, eu estou ansiosa. Ou tem uma queixa de ansiedade, não consegui lidar com a ansiedade. Certo. Eu posso ficar pensando caminhos para resolver a ansiedade, então, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu não vou falar mais com não sei quem, eu não vou entrar mais no Facebook do meu ex, eu vou, sei lá. Eu vou fazer um monte, e fico aqui criando. Só que aquilo que está me causando desconforto, que é a ansiedade, não está sendo olhado. Eu estou aqui, numa história, criando um monte de soluções, mas aquilo que está apertado, que está apertando, não está sendo olhado. Então, o que a gente está dizendo? Dentro dessa visão que a gente trabalha, que é do Instituto de Renascimento de São Paulo, do Renascimento,
Ao invés de ficar nesse lugar tentando uma solução que venha de uma lógica racional, montando, né, um quebra-cabeça, a gente vai se sentar um pouquinho com aquilo que está desconfortável, que no caso desse exemplo é a ansiedade. E se sentar significa observar aquilo, fazer contato, a sensação física em si, realmente perceber como é que aquilo está querendo se comunicar, ou enfim, o que está acontecendo aqui que vem desse lugar da ansiedade. Isso, é uma pressão aqui, é um tremor ali. O que é de fato? Acompanhar de fato a sensação. Né? E esse ato, por mais ilógico que pareça, que a gente não está tentando consertar, a gente está simplesmente estando, esse olhar, que é o exemplo que a gente deu até no escuro, quando a gente acostuma a olhar, surge algo que você passa a ver, aquilo começa também a mudar, porque você passa a ver ou perceber coisas que você não estava percebendo, porque você não estava de fato em contato. Sim. E desse lugar surge a solução que te leva para um próximo passo. Então é um outro jeito de lidar com aquilo, que a gente considera que é muito mais simples e muito mais direto ao ponto, e até, de certa forma, mais fácil no aspecto de manejo profissional, porque você, como profissional, sabe qual é o teu trabalho. Então, o meu trabalho agora é apoiar essa pessoa, é fazer contato com aquilo. Perfeito. E não dizer para ela, agora você, então, não entra mais no Facebook durante uma semana, por exemplo, dá um palpite. Conselho. Não é conselho. Isso. Né? Então, é isso que muda essa visão do que é fazer esse trabalho e do que é tentar consertar, né? A história dentro do que você está trazendo. Para começar, porque tentar consertar já é equivocado, porque a noção de que tem alguma coisa errada. Sim. Na verdade, não tem nada errado. Sim. Né? E muitas vezes, quando a gente só fica ali e sente e dá espaço e acolhe aquela sensação, quando a gente fala que vem uma clareza, na verdade, só isso já é a resolução, muitas vezes. Muitas vezes nem é necessário uma ação. É só um dar-se conta mesmo, é só aquilo, é só um acolhimento daquilo. É só ficar em paz com a sensação. Agora, isso confunde às vezes, porque a gente imagina que ficar em paz com a sensação seja ficar em paz com a angústia, ficar em paz com estar angustiado. Não. É ficar em paz com aquela sensação física. E quando a gente acolhe a sensação física, de alguma maneira, ela se transforma em alguma outra coisa. Né? A gente tem sensações diferentes o dia todo no nosso corpo. Por que algumas ficam e não vão adiante? Porque, de alguma maneira, a gente se prende nelas. Se prender nelas significa a gente diminui a nossa respiração e a gente fica falando, conversando com aquilo o tempo inteiro. Quando a gente só vive e sente, aquilo dura um certo tempo e depois segue adiante. A gente vai fazer o quê? Sei, o que a vida oferecer para a gente no próximo momento. E a gente vai em frente assim. Né? Então, é um jeito de viver solto. E é isso que, na verdade, a gente acaba mostrando, ensinando. Eu tendo a considerar, isso é diferente do que a gente viu de terapia até hoje, eu tendo a considerar que hoje o trabalho, ele é, na verdade, muito mais didático, educativo, instrutivo, pedagógico, do que, na verdade, aquela história que existia antes, que inclusive se chamava aconselhamento. Né? Até a psicologia, que mudou muito, mas na época tinha esse nome, aconselhamento psicológico. Né? E, aliás, nos Estados Unidos ainda é assim. Né? O psicólogo é chamado também de counselor, aconselhador. Isso, tudo bem, é um nível, mas não é disso que a gente está falando, não é com isso que a gente trabalha. Né? Eu acho que a probabilidade de um conselho servir no ambiente terapêutico é muito pequena. Porque isso veio de uma pessoa que pensa de um jeito, sente de um jeito, funciona de um jeito, olha de um jeito, e é completamente diferente daquela outra pessoa. E por mais que um cliente me conte alguma coisa, se abra comigo, se coloque, sempre vai ser um mínimo o que eu sei dele, na verdade. Porque a vida dele sempre vai ser muito mais ampla do que tudo que ele pode me colocar. O que leva para um outro mito, que às vezes o cliente tem também essa expectativa que você dê uma solução para ele do problema que ele está trazendo, né? E aí, se eu estou dentro dessa visão como profissional, eu vou me apertar para ter essa resposta, porque eu preciso fazer meu trabalho, e principalmente para quem está começando, você precisa corresponder a essa expectativa. E eu acho que principalmente para quem está começando, é um desafio realmente você formar uma nova carreira, você formar uma clientela, você ter um nome, você viver do seu consultório, da tua prática, você está construindo uma nova profissão ou
iniciando, né? Para quem já escolheu ela de cara. E isso envolve um monte de aprendizado. Então, como é que eu faço isso? Né? Não é legal essa parte de dar conselho, e seria um verdadeiro inferno você ter que saber exatamente o que todo mundo tem que fazer com todas as suas questões, você saber exatamente a coisa certa para todo mundo. Sim, né? Claro. Seria muito pesado, mas existe esse mito, tanto do próprio terapeuta se cobrar isso, como o próprio cliente falar assim, eu parei de ir na minha terapeuta porque lá ela não falava nada. Ela me dizia que eu tinha que fazer, eu não vou mais lá. Ou então, né? ao contrário, né? Não, eu não sei o que eu vou fazer aqui. Deixa eu conversar com a minha terapeuta, depois eu te dou a resposta. Ou seja, então, se não dar conselho, não é uma boa ideia, né? Você perguntar para o seu terapeuta o que você deve fazer da sua vida. E também, não falar nada, qual que é o nosso lugar? Né? Esse é o desafio, isso e esse é o mito. Eles estão casadinhos. Que, na verdade, depois que a gente percebe, é muito simples, porque é imensamente confortável a gente ser terapeuta, sabendo qual exatamente é a nossa função, o que é possível e o que não é possível. E que o cliente vai embora contente, poxa, eu fui num bom terapeuta, e vai te indicar, vai encher teu consultório, porque você fez o teu trabalho e o cara encontrou aquilo que ele foi buscar, que é uma mudança de estado. E eu acho que um grande ganho nesse caso que o cliente tem é de independência. Sim. Porque ele reconhece claramente que é alguma coisa a qual ele chegou. Tudo bem, pode ter tido orientação, ajuda de um terapeuta, mas ele reconhece que ele chegou. Não é assim, o meu terapeuta mandou fazer isso, eu fiz e foi bom e agora eu vou. E a próxima situação eu vou perguntar de novo para ele o que fazer. É muito bonito quando a gente vê o nosso cliente dizendo, puxa, eu fui lá e nessa sessão eu me dei conta que eu estou percebendo que a partir de agora eu quero fazer tal coisa, eu me sinto capaz de... E é isso que a gente quer proporcionar, que ele se dê conta que ele perceba as suas forças, que ele perceba os seus recursos, que ele encontre essas resoluções. Então, o nosso trabalho é proporcionar um ambiente onde esse estado possa aparecer, possa surgir e ele possa se guiar através disso. E isso torna o nosso trabalho muito mais, menos pesado, porque é um desafio, né? Não é fácil, assim, eu lembro lá no início, eu falei assim, nossa, a casa de terapeuta vai ser muito legal, uma carreira tão linda, tal. É super difícil nesse sentido de que você tem que ter uma prática, você tem que ter clareza, o seu machado você afia todo dia, que é a tua percepção. É um sacerdócio, é uma dedicação, sempre se aprimorando, sempre saindo desses mitos, estando claro. Né? Eu não sou super-heroína, não tenho que saber lidar com todas as minhas emoções, eu preciso ter clareza de estado para mim, para poder ajudar o meu cliente a ter clareza de estado para ele. Então, isso é minha tarefa. Do mesmo jeito que um atleta tem clareza que ele tem que treinar e cuidar do físico. Certo. Se ele não tiver com o físico em dia, ele não vai correr, ele não vai executar. A gente tem que estar com a nossa percepção clara para poder fazer. Então, é um compromisso, assim, faz parte da função. Então, nisso é um desafio. Mas isso é diferente de querer agora, eu estou num estado de santidade pura. E desse estado, eu vou aconselhar o mundo. Aí, a gente pode entrar numa armadilha. Eu acho que esse desafio entra um pouco assim no ego de você ter esse desejo de se sentir especial. Eu me lembro, eu tinha 26 anos. Você também, né? 27, 27, quase 28. E eu me lembro que era uma certa tentação quando alguém chegava para mim e dizia, nossa, Calice, com você, eu me libertei disso, você mudou minha vida. Eu confesso que eu gostava daquilo, assim, né? Mas alguma coisa aqui dentro, já desde aquela época, me dizia, cuidado, não cai nisso, sabe? Porque clareza. Né? E, sinceramente, hoje, eu gosto muito mais de ver uma pessoa independente, sabendo que ela, sabe, tudo bem, foi na interação comigo, mas foi ela que se deu conta daquilo, e de alguma maneira ela se sente dona da vida dela, e independente, entende? E eu também. Porque, sabe, uma das coisas, eu acho que a gente reconhecer que não só a nossa profissão tem limitações, como a gente tem limitações. Sim, né? sim. Então, não é sempre que a nossa percepção está clara.
Às vezes a gente vive uma confusão qualquer num determinado momento. Na nossa vida, na nossa e aquilo, história. E eu vou atender daqui a pouco, por exemplo. Exatamente. E aí? A gente tem que ter um jeito de respirar fundo, de alguma maneira se soltar daquilo, de ter um desprendimento rápido, porque tem uma função, tem um trabalho que a gente precisa fazer. E faz parte dessa função. Saber fazer isso que você acabou de falar. Você tem que saber fazer isso. Você tem que saber fazer isso. E eu acho que junto com isso também existe tem um grande ganho que a gente tem, que pode parecer estranho, mas é assim, é quando a gente consegue sentir nessa hora que a gente não importa. O que importa é o nosso cliente que está ali naquele momento. Aquela hora é dele, a gente não importa. E pode parecer ruim essa não importância, mas na verdade é um descanso imenso. É um jeito até de se desidentificar daquilo que está te pegando, daquilo que está te desafiando, ter um espaço, fazer um bom trabalho, que é o que você está sendo convocado, você está sendo convocado a fazer um trabalho. Né? Você não vai no médico, você não vai te atender agora, porque né? Ele vai lá e faz o trabalho dele. A gente também, e é o nosso trabalho. E é um grande desafio esse trabalho, porque envolve a nossa percepção, que é diferente de outras profissões. Então, esse é o desafio. E, ao mesmo tempo, te permite, se você desenvolveu essa habilidade, uma grande fluidez na vida também. Né? E, nesse sentido, é um ganho. É um ganho. Né? Nesse sentido, é um ganho. Agora, se a gente não tiver esses caminhos, a chance da gente se afogar, a chance da gente se machucar, a chance da gente ficar aí até muito pior do que o nosso cliente é grande, porque você está o dia inteiro, né, naquilo, o dia inteiro se desafiando, ouvindo histórias desafiadoras muitas vezes. Então, é importante ter caminhos. Isso. Né? E acho que tem uma coisa nisso também, que é, principalmente quem está começando, tem esse cuidado assim, a tomar, que é se lembrar o tempo inteiro que você, naquele momento, você está fazendo um serviço para o outro. Você não importa. Se você não for capaz, de alguma maneira, de ter esse desprendimento de você, do que você sente, do que é importante para você naquele momento, e poder estar com toda a sua percepção ali, ou emprestada, ou disponível, é difícil fazer. Então, uma coisa que a gente vê no começo são aquelas pessoas, às vezes, que, não são todas, claro, mas tem gente... Isso não é uma crítica, isso é uma coisa que acontece, e que pode ser, e vai ser, imagino, por todo mundo que se dedique a isso, superado em algum momento, que é aquilo de, nossa, agora eu estou me sentindo muito bem, porque eu sou terapeuta, eu ajudo as pessoas, eu tenho um papel importante no mundo, eu me achei. Mas não importa se você se achou ou não. Aquilo é hora de fazer um serviço para as pessoas, outro, né? sobre o outro. Que é um mito da missão, né? Isso. Eu falo bastante Esse lá no meu canal. Assunto. Esse é um longo assunto, também não é uma delicado. crítica. Que assim, toda profissão nesse mundo é uma missão. Sim, de todas as de pessoas. Todo mundo, é verdade. De todo mundo. Da pessoa que está lá recolhendo lixo, da pessoa que está lá no hospital agora atendendo desde a recepção até a enfermeira. Toda profissão é missão. Mas existe um mito da profissão dos terapeutas que a gente ajuda e por isso a nossa profissão é uma missão de salvar... espiritual, superior, de cuidar das pessoas. Não é. É um trabalho, é um serviço. É um trabalho, é um serviço. É uma profissão muito bonita, realmente. Quando o nosso cliente encontra o caminho, é muito bonito testemunhar isso. Como é muito bonito ver um médico que traz, né, apoia, tá com aquela mulher e aquele bebê nasce, e ele apoiou aquele processo, né, do bebê nascer, como é muito bonito, um médico que faz uma cirurgia de alguém que está numa condição e aquela vida se restabelece. Bonito, um contador que sabe resolver a sua vida. Você não se enrola. Um cantor que toca nossa alma com uma linda voz, ou uma performance de um grande ator, de uma grande dançarina, tudo isso é missão. Claro. Agora, de algum jeito, criou-se esse mito, não sei porquê, mas aconteceu, de que agora que eu virei terapeuta, eu encontrei minha missão, mas você já estava em missão antes desde que você nasceu. E a partir desse momento, o seu trabalho, a sua função é trabalhar com a percepção humana, e isso pode gerar grandes transformações ou grandes confusões. Depende de como você executar esse trabalho. Ele pode ser muito bom, ele pode ser uma grande confusão. Eu já vi bastante confusão também. Sim. Essa missão fazer bastante barulho. Então, se a gente abre mão dessa ideia, assim, fica claro, primeiro isso é um mito. Ponto. Eu posso
olhar para mim, para o meu trabalho, como um trabalho, como uma missão, como todas as outras missões e executar. Mas ter clareza de que ser terapeuta não torna maior do que qualquer outra profissão. Isso eu acho que isso é uma clareza importante, que nos deixa do nosso tamanho, nos deixa humano. E a coisa mais linda desse trabalho, pelo menos para mim, é um ser humano encontrando outro ser humano dentro de igual para igual. Isso. E nesse encontro de coração para coração, num ambiente bacana, a gente gera um ambiente onde coisas podem acontecer e uma clareza pode surgir. E é muito bonito esse trabalho nesse sentido. Quando você vê que o seu cliente está te admirando naquele momento pelo teu trabalho, e você está admirando ele por aquilo pela que ele capacidade é que ele está tendo de lidar com aquele desafio. Que, às vezes, quantos clientes, eu já falei isso para vários clientes meus, como eu fico encantada de ver a sua capacidade de lidar com o que você está lidando. Só de você estar aqui me contando essa história já é incrível. Mas eu penso, eu não sei se eu conseguiria ter sobrevivido ao que essa pessoa está me dizendo. Sim, uma histórias de superação, e a pessoa não está se dando conta, ela está até se vendo menor do que o desafio, mas ela está na minha frente contando. Cara, ela perdeu isso, ela perdeu aquilo, e ela está, não, e eu preciso. Você fala, uau, olha o que esse ser humano está me contando. Então, é de igual para igual. Sabe? É falar de dor, mas é dessa beleza que é a vida que se refaz, e se reconta, e se recria. E você está ali simplesmente apoiando um mergulho, né? Assim, você é um instrutor de mergulho, no máximo, mas o mar não te pertence, entende? A beleza que a pessoa vai encontrar lá embaixo não te pertence. Exatamente. Você só sabe onde você coloca e aperta lá o oxigênio para a pessoa fazer um bom mergulho. Esse é o nosso trabalho. Agora, aquele encontro com o oceano é da pessoa e muito maior que a gente. É verdade. Então, é assim que eu vejo que não tem missão melhor que qualquer outra. Né? Tudo é missão. Esse eu acho que é um grande desafio, porque não só os terapeutas, principalmente início de carreira, mas alguns levam isso para sempre, é verdade, tem essa tendência a se colocar no lugar superior, como muitas vezes os clientes querem olhar também para a gente como você é especial, você é superior. É importante a gente ter clareza para não vestir exatamente, isso. E se realmente o cliente não abre mão disso, o trabalho terapêutico não é bom. Sabe? Então, a gente tem o desafio de não entrar nisso, e o cliente também precisa conseguir olhar a gente como um igual, um amigo evolutivo ali, alguém que naquele momento está ajudando, mas que também vive o seu caminho. Né? Sim. E em relação à missão, sempre que eu uso essa palavra, me toca aquela música do Isso é Impossível na cabeça. Pois é. Então, missão, assim, para mim, eu na verdade, eu não gosto desse termo, mas eu não sei se eu não gosto. Eu entendi quando você falou que você quis dizer, todos nós temos uma função. Nesse mundo, sim. Quando eu penso em missão, eu não sei o que é certo, o que é errado, não sei se existe ou não existe, não sei de nada disso, não sei como é a ordem superior das coisas, mas o meu sentimento de coração, de verdade, é que eu não tenho missão nenhuma. Eu faço meu trabalho, sempre procurei fazer bem meu trabalho, mas de verdade, eu sinto que se eu desaparecesse da face da Terra, não iria fazer falta nenhuma. As coisas iam continuar acontecendo. Sim. E isso, para mim, não é um peso nem um desmerecimento, não é um grande alívio sentir isso assim. Ótimo, então tá tudo certo, não tem ninguém dependendo de mim, eu estou livre e pronto, vamos em frente. E veja, mas enquanto você tem essa clareza, você não tem essa... Porque é só uma maneira de ver. Quem acredita que tem uma missão, é só uma maneira de ver, não é certo nem errado. E, ao mesmo tempo, você faz um bom trabalho, você tem compromisso com seus atendimentos, os clientes amam o seu trabalho, os grupos acontecem, ou seja, acreditar ou não nisso não muda o fato de você... Eu não preciso da pressão de um ideal de missão para poder executar um trabalho incrível. E é incrível. É um trabalho incrível do Instituto, né? Mais de 20 anos fazendo, ou seja, é apenas uma visão, é só um jeito de ver. E, na nossa opinião, se a gente simplesmente não se cobrar ser uma missão, é mais leve, é mais gostoso, é mais divertido. A gente não precisa ser sério por ser terapeuta, não precisa ser santo. Então, antes de encerrar, vamos falar desse último mito? O que você acha, gente? Vamos falar, Paulo. Vamos falar, Paula Valente. Vamos falar do último mito e a gente vai responder sua pergunta. Então, você fica aqui com a gente
Isso, a gente já chega em já você. Já vai responder. Tá. Então, esse último mito, eu acho que é assim, ó, um terapeuta tem que ser sério. Um terapeuta tem que ser sério. Né? Tem que ter uma cara fechada, sisudo, o assunto é muito sério, a questão é muito grave, ele está mexendo com as dores, as dificuldades, os traumas das pessoas, então ele tem que ser sério. Né? Olha, ser sincero, ser dedicado, ser interessado, não tem nada a ver com ser sério. Aliás, eu acho o humor uma qualidade essencial para um terapeuta. Eu, pessoalmente, desconfio daqueles sérios no sentido de sisudo, não sério no sentido de comprometido. Não sério no sentido de comprometido, de entregue, de dedicado. Não, isso não. Mas aquele que é sério, sempre assim, e tudo é grave, tudo é pesado, e tudo não. Sabe, quantas vezes situações em consultório já não se resolveram com uma boa gargalhada? Sim. Entende? Porque a pessoa se vê, às vezes, presa numa história e, de repente, sabe, às vezes por uma frase, nossa, às vezes do nada, assim, aquilo explodiu numa gargalhada e pronto, aí veio Porque o humor tem essa qualidade de desmanchar uma identificação muito apertada. Né? Então, eu diria que ele é uma grande ferramenta terapêutica super importante. Sim. Né? Porque ele pressupõe essa coisa de se estar mais solto, estar mais leve. E se você está mais solto, você está mais leve, o seu pensamento está fluindo melhor, a tua percepção está mais solta, está mais leve, e você vai executar um trabalho muito melhor se você está com esse fluxo, com essa clareza disponível. Quanto mais tenso, quanto mais sisudo, quanto mais fechado, menos a gente vai ver. E aí, nosso trabalho também vai estar dentro dos limites. Aí a gente vai ver só o problema. Vai ver só o problema, exatamente. A gente enxerga onde está o nosso foco. Em vez de ajudar, é até lógico, né? Não é só um conceito, é até lógico. Onde a gente coloca nosso foco, mais a gente obtém daquilo. A minha tendência é olhar mais para o problema, menos soluções eu vou enxergar. E mais o problema cresce. E aí, o mesmo eu vou acabar conduzindo, né? A pessoa que está comigo. Eu vou dar o zoom no problema, eu vou dar o zoom no espaço, né? Eu vou dar o zoom onde está fechado, eu vou dar o zoom onde tem abertura. Isso, exatamente. E, de novo, vai da nossa habilidade. E aí, essa é a nossa tarefa, essa é a nossa função. E me veio isso agora com o que você falou, e a gente pode concluir, se você não chama outra coisa disso, que então esse talvez seja realmente o grande desafio, ou seja, quanto mais de desenvolvimento pessoal e menos de terapia, no sentido tradicional, a gente vai colocando. Ou seja, quanto mais a gente vai indo na direção de abertura, de dar instrumentos, da pessoa se sentir de alguma maneira forte, vital. Se ela vê que aqui tem vida, sabe, e ela vai para lá, não tem problema, entende? Quando a gente está feliz, apaixonado, leve, criativo, a gente não quer saber como é que foi o trauma do nosso nascimento, nem descobrir se a nossa mãe tratava bem a gente. Isso não interessa. Ninguém, no momento desse, fica lá pensando... Não, a gente fica nisso quando a gente vai, de alguma maneira, engrossando cada vez mais esse caldo. Mas aí, claro, tem aquela turma que vai dizer, não, mas isso fica lá, silenciosamente, funcionando dentro de você. Você tem que encontrar métodos de trazer à tona, de observar. A gente aqui não vê assim, né? A gente vê que se isso vem à tona, a gente observa, acolhe, experimenta. Mas a gente não fica deliberadamente puxando situações disso, não. O que a gente faz é muito mais desenvolver estados internos de leveza, de criatividade, de clareza, de inteligência, de expansão, de amor. Eu diria que até o próprio, assim, em vez de a gente pressupor, qual que é a visão que eu vejo, assim, quando a pessoa chega com uma queixa, a coisa já está bem ali, a gente não precisa procurar. Exatamente. Né? Então, aquilo que está doendo, aquilo que está angustiante, aquilo que tá ansioso, já está bem ali nessa fala, nesse corpo, nessa tensão. Eu não preciso nem pressupor o que está provocando aquilo. Certo. Então, se eu já receber isso, se eu já acolher isso, se eu já dar espaço para isso, mesmo que desse lugar surjam memórias, conclusões, percepções que estão ligados a eventos passados, isso vai surgir. Eu não preciso nem ficar criando uma elaboração, uma interpretação para justificar aquele estado. Porque o que essa pessoa está de fato querendo? Ela não está querendo um cliente, né?
justificar uma explicação do Estado. Ela pode até dar algum, nossa, faz sentido. Ela quer assim, uma resolução, mas uma de mudança, fato quer se sentir melhor. Exatamente. Ela quer encontrar um jeito de estar com aquilo de uma outra forma, menos apertada. Não apenas uma explicação. E não apenas uma explicação. Então, mesmo que tenha uma explicação e possa ajudar, o mais importante é que ela crie habilidades para lidar com o que ela sente. Porque se aquilo passar, amanhã ela pode ter uma perda, ela pode ter um desafio, e de novo vai vir uma nova emoção, um novo sentimento. Se ela ainda não aprendeu a como eu recebo o que eu sinto, como eu lido com o medo, como eu lido com a raiva, como eu lido com a ansiedade, seja lá o que for que te visitar, se essa pessoa não aprendeu essa habilidade, não vai ter mudado. E vai vir, porque a vida sempre vai ter um novo desafio. Né? Então, pode ser que venham, sim, explicações, e ok que venham, mas o mais importante é que ela desenvolva a habilidade de lidar com o que ela sente. E aí é nesse sentido que é pedagógico e é importante. Eu não sei se ficou perceptível para todo mundo uma entrelinha muito importante disso que a Cília falou aqui, porque o que ela disse junto com tudo isso que ela disse é assim, ó, não dá para você ficar resolvendo isso, resolvendo aquilo. Você aprende um mecanismo como um todo, entende? Então, você não fica numa coisa e aí outra coisa e outra coisa. Não, você aprende o jeito, você aprende o mecanismo. E isso serve para qualquer outra coisa. Senão, às vezes, a vida acontece... Por exemplo, o fim de um relacionamento. Aí a vida põe um outro fim de relacionamento mais à frente e você vai viver de novo o mesmo drama arrastado. Não, você já sabe como é, de alguma maneira, e você vive aquilo com mais facilidade. Não quer dizer que você não vai ficar triste, não vai sofrer, não vai... Né? Mas você sabe o jeito de seguir adiante. Você sabe como receber a tristeza, você sabe como lidar com o luto de uma perda. Você tem caminhos. Né? Não quer dizer que talvez seja maior, talvez seja menor, e aí você precise abrir mais espaço para lidar com aquilo. Mas a questão é como lidar com o que eu sinto. Como ter paz quando eu sinto tristeza, como me sentir em paz quando eu sinto raiva, ansiedade, porque esse é o nosso aprendizado. Eles vão vir, esses sentimentos, não existe uma vida onde eles não vão vir. Ou seja, tudo que você está falando não tem a ver com entender ou resolver ou criar explicação, e sim experimentar no corpo e aprender a não brigar com essas coisas corporalmente no corpo. Né? A gente vai... E mesmo que você crie explicações, de novo, eu não acho que seja uma perda criar explicações que possam surgir nesse. A questão é ficar só nisso. Né? E o que é mais legal, às vezes quando a gente se relaciona com o que a gente sente, o entendimento ele vem. Sabe? Às vezes a compreensão não é a lógica. Não é algo que assim, a minha ansiedade é por causa disso. Isso é uma explicação. Isso é uma explicação. Pode fazer sentido, ter lógica e tal, mas ela não muda o sentimento. Exatamente. A compreensão é... Agora, quando eu me relaciono com a ansiedade e crio um espaço e aquilo muda, e vem um ahá, cara, agora eu tô sacando, puxa, faz todo sentido, né? Ok, esse entendimento vai vir, essa compreensão, mas ele vem num outro momento. Se a gente tenta ir para esse momento sem esse contato, a gente vai criar teses e teses sobre o que a gente sente, mas, de fato, a gente não vai ter criado a inteligência de lidar com o que a gente sente. Perfeito. Uau, muito obrigado. Vamos responder aqui. Vamos. Eu vi passando aqui, Cecília, Tem a primeira aqui, a Paula. Um beijo da Li, que legal assistir vocês. Beijo você. Beijo também, Li, saudades. Será que a Paula aguentou e está aí? Paula, vamos ver, tá aí? Paula, se você está aqui ainda. A Paula perguntou o seguinte, deixa eu ver onde é que está aqui. Ela disse o seguinte: tem algum exercício de respiração que você já poderia passar para diminuir a ansiedade antes de ir para a montanha em janeiro? Bom, então, antes de mais nada, bem-vinda. Você está dizendo que você vem para a montanha em janeiro. Venha. Né? Bem-vinda. Olha, só você respirar fundo 2 ou 3 vezes, né? E todas as vezes que você sentir essa ansiedade, já é uma grande ajuda. Né? Você vai aprender lá uma técnica que pode lá criar um espaço, e isso vai passando para a vida, isso vai se espalhando, e é uma coisa que você vai aprender a fazer sozinha aqui fora também. Mas, por enquanto, respirações grandes, porque a ansiedade é pressão aqui no peito. Então, quando você faz isso, você está exercitando, de fato, esses músculos, esticando isso aqui, dando mais ar,
E você vai perceber claramente que nessa hora a ansiedade diminui. Se voltar depois, respira grande de novo depois, tá bom? Capricha na respiração. Capricha, boa. Capricha na expiração relaxada. Relaxa, deixa o ar sair sozinho. Então tá ótimo. Tem aí, o humor desmancha a identificação. Poderia dar uma explicação melhor? Tá vendo? A gente usa esses termos que a gente acha que a gente acha que é óbvio nem sempre não é, e né? não é mesmo. Como é que chama a pessoa que perguntou isso? Astrea. Astrea. Você responde ou responde? Pode responder. Bom, identificação, por exemplo, no caso que a gente está falando aqui da ansiedade. Se eu falo, eu sou ansiosa, eu sou ansioso, eu estou identificado, eu estou me definindo por um estado. Certo. Não tem outro jeito de eu ser, eu sou. Agora, se eu digo, a minha ansiedade, ou eu crio um jeito de olhar para a minha ansiedade com humor, por exemplo, se eu crio uma caricatura da minha ansiedade, eu percebo algo em mim que é ansioso, eu tenho uma relação com essa ansiedade, isso já é uma desidentificação. Se eu olho para isso com leveza, com humor, isso também é um antídoto. Então, a identificação é o estado de eu não me definir, né? Não está fusionado com essa emoção. Exato. E um dos jeitos de quebrar esse estado de eu sou assim, isso é a minha definição, um dos jeitos pode ser a linguagem, pode ser a respiração, que é a técnica do renascimento, e o humor é um jeito também, porque se você está tenso, eu sou assim, você está nessa condição. Se você está rindo, você não consegue estar nessa condição, você está em outra. Se o seu corpo está em outra condição, a sua mente está em outra condição e a sua percepção está em outra condição. Então, é um jeito de quebrar a identificação. Eu acho que isso a gente vê também, por exemplo, quando alguém conta uma piada, às vezes está uma situação tensa, de uma briga, de um velório, sei lá o quê, alguma coisa assim, e de repente alguma coisa engraçada surge. Aquilo desmancha. E quando a gente fala em desmancha a tensão corporal, a gente respira grande, o que significa desmancha a tensão respiratória, e a gente solta nossa mente daquilo, ou seja, solta também a tensão corporal. Tem mais alguma pergunta? Não, acho que aqui está... Leveza tudo na terapia. Bom, né? Vocês viram ali, toquei sem querer, era para ser leveza tudo na terapia. Mostrou outro olhar. Legal, Ana Beatriz. Ana Beatriz Low, querida. Obrigado. 7 comentários, deixa eu ver, chegou mais algum aqui, não? Muito bom, obrigado por transmitir isso, continue, Alisson. Obrigada. Ok, obrigado, Alisson, pelo comentário. Então, ficamos por aqui hoje. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Obrigado. Montanha, obrigado, queridos, pela atenção. A gente se encontra de novo aqui na live, na quinta-feira que vem, às 20 horas. E a gente já tem alguns temas que a gente vai falar nos próximos dias, mas se você quiser, sempre está disponível espaço para você sugerir um outro tema. E esse tema dos mitos e desafios dos profissionais da área do desenvolvimento é um tema muito grande. A gente tentou eleger assim, alguns tópicos. Então, se tem algum mito ou desafio que a gente não citou nessa live, se você quiser mandar, puxa, seria legal isso, a gente também volta e vai tá bom? falar você mais. Pode mandar isso aqui pelo Facebook, aqui pelo Instagram, ou também pelo e-mail contato@renascimento.com.br, que é o nosso site, www.renascimento.com.br. Então, muito obrigado, até a próxima, e para quem vem no Retiro de Respiração nas Montanhas em janeiro, até breve. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Tchau.